Vamos falar aqui muito sobre empreendedorismo. Quero que vocês me falem aí pra mim quais foram as frases que você já ouviu em relação ao empreendedorismo. Exemplo: eu não nasci com dom de venda. Mitos disso. Eu não nasci com dom de vendas. Eu não nasci para ser vendedor. Essa profissão não é pra mim. Ou mesmo algo que vocês tenham, tipo, Marvel, eu tenho um sonho em relação ao empreendedorismo. Eu tenho um sonho de abrir uma loja de roupa. Eu tenho um sonho em abrir esse tipo de negócio. Eu quero que vocês falem isso pra mim hoje. Vamos lá. Tenho muita vontade de trabalhar pra mim. Estou estudando muito e colocando diante de Deus, claro, mas não sei muito ainda. É por isso que você tá aqui, pra aprender bastante. As vendas, um grande mito das vendas é o quê? É a pessoa dizer que ela não tem esse dom. É claro que tem pessoas que já nasceram com essa facilidade de comunicar. Vocês conseguem se comunicar bem? Porque um dos pontos principais em relação a vendas, a empreendedorismo, é a pessoa aprender a se comunicar. Fala aí pra mim. Qual a maior dificuldade de vocês em relação a abrir o próprio negócio, a trabalhar com vendas? Porque hoje, qual é o mito aqui que a gente vai estar falando? Que venda é uma das profissões mais subestimadas do mundo. As pessoas, nós, no geral, a gente sempre olha para as vendas como se para o vendedor, na verdade a profissão de vendedor, como algo tão baixo, como algo que é tão ruim. Exemplo, de uma mãe chega no local que estão dando emprego e ela chega lá e diz assim pra ele: ó, você pode dar um emprego pro meu filho, pode ser de qualquer coisa, até de vendedor. Até de vendedor. Vocês conseguem perceber nessa frase como que o vendedor, ele é menosprezado? Vocês têm essa crença limitante em relação a vendas? Fala aí pra mim, em relação a vendas. Qual é a maior dificuldade de vocês em relação a isso? Porque deixa eu falar para vocês hoje. Se caso não existisse vendas, se as grandes empresas não vendessem, elas iriam entrar em falência. Não há possibilidade de uma empresa se manter de pé se ela não vende. Grandes empresas, McDonald's, se o McDonald's não vendesse, eles entravam em falência. Se a Fiat, né, que é de carro, não vendesse, eles iriam entrar em falência. Se a Apple não vendesse celular. Então hoje eu quero abrir a mente de vocês em relação a esse mito de que uma profissão de vendedor é algo baixo. O pessoal subestima muito, o mundo subestima muito esse nome, essa profissão de vendedor. Eles acham que é algo que é baixo. Mas sem as vendas não tem sucesso. Sem as vendas, não, gente, até nós nos vendemos no próprio instante que você vai procurar um trabalho, certo? Você vai sentar lá com a pessoa que está selecionando você naquela profissão. Ali você vai ter que se vender. Você vai vender o quê? A sua imagem. Você vai vender aquilo que você é, aquilo que você faz, as suas características. Você vai ter que se vender para quê? Para que o dono, a pessoa que está selecionando, compre a sua ideia, compre a sua característica. Abrir hoje a mente de vocês a importância. Gente, eu só consegui começar a alavancar a minha vida, porque agora que eu comecei, eu não vou dizer pra vocês que eu já tenho tudo realizado, não, eu tô começando a realizar os meus sonhos. Mas isso não teria sido possível se não fosse por causa das vendas, se não fosse por causa da minha empresa. As vendas abrem um mundo de possibilidades pra gente, onde um trabalho comum não há. Um trabalho comum nunca tinha me levado a construir minha casa com tudo pago. Uma casa do jeito que eu queria, com tudo pago.
com sala, cozinha americana, suíte de solteiro, suíte casal, varanda, um terreno de mais de 50 metros. Entendeu? Nunca tinha me proporcionado uma viagem para Israel, para o exterior. Nunca me possibilitaria trabalhar de casa no meu horário e fazendo o meu tempo. As vendas são algo essencial para aquelas pessoas que querem alavancar na sua vida, que querem o melhor na sua vida. Não estou falando aqui que uma pessoa que só trabalha, ela não tem essa possibilidade, ela tem, mas ela vai ter que lutar mais do que uma pessoa que trabalha com vendas. Vocês concordam comigo? Vocês têm dificuldade nisso? A Lúcia disse que ela ainda não tem trabalho, ela não tem uma empresa, ela tem vontade. Outro dia eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram, no meu Stories. Gente, em relação a, tipo, ter o próprio negócio, não ter o próprio negócio, mas quer ter o próprio negócio, quer ser dona, quer ser o seu próprio chefe. Outra coisa maravilhosa de você trabalhar para si mesmo, você é seu chefe. É mais trabalhoso? Com certeza, é trabalhoso, principalmente no início. Porém, o que acontece? Não tem pessoas que ficam ali todo o tempo no seu pé. Você tem que estar no seu pé se você quiser alavancar. Entenderam? Vocês já trabalharam alguma vez com venda? Alguma vez? Já venderam alguma coisa? Nem que seja de um marreteiro, né? Comprando aqueles... Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe sempre fazia isso. O meu primeiro contato com vendas foi em relação a ela, porque ela sempre pegava aquelas coisas de marreteiro. Na época, para vender, ela tinha o trabalho dela, mas ela fazia isso. O meu padrasto, na época que morava com ela, ele vendia assim no 31 de janeiro, que era o aniversário da nossa cidade. Ele vendia bebida, essas coisas, e eu ia pra lá, né, também, então eu tinha esse contato. Mas fora isso, depois eu não tive mais esse contato com vendas. Até o dia que eu fui embora pra Feijó, quando eu cheguei lá, trabalhei igual uma condenada, numa loja. Eu entrava 7 da manhã, só ia em casa almoçar, meio-dia, voltava 1 hora e saía 8 horas da noite. Eu ganhava R$400. Isso que é há 9 anos atrás. Nenhum salário eu ganhava. O salário na época era 600 e pouco na época o salário. Eu ganhava R$400, gente, trabalhando igual uma condenada. Quando eu saí dali, eu disse pra mim mesmo, nunca mais vou trabalhar em loja pra ninguém, nunca mais eu vou estar desse jeito. Porque eu me via o quê? Bem dizer, escravizada ali, só quem cresce é o dono da loja e você fica ali. É claro que você pode passar de cargo, mas o tempo que é algo que a gente preza tanto, que é tão valioso, principalmente pra gente estar com a nossa família. Eu que tinha criança pequena, a Lúcia disse que ela nunca vendeu. Eu que tinha criança pequena, mano, eu queria ver meu filho crescer. Esse foi o pontapé pra mim começar a abrir, realmente colocar o meu pé, porque eu trabalhava na época, 5 anos atrás, que meu filho vai fazer 5 anos agora, dia 24. Na época eu trabalhava na prefeitura, cargo comissionado, que é os 4 anos, né, de política. Eu trabalhava, ganhava mais de um salário lá, só que eu trabalhava o dia todo. É aquele trabalho público que você trabalha o dia todo, né? E aí só folga sábado e domingo. E aí eu engravidei e eu decidi, foi por isso que eu decidi a ficar realmente em casa, ver meu filho crescer. E aí eu comecei a focar mesmo. Eu já vendi alguns produtos de cosmético, Avon, Natura, esse tipo de coisa. Mas aí eu decidi focar na minha própria empresa, comecei a orar e o Senhor me deu mesmo a ideia da Closet Cliente VIP, que é a minha loja de roupa, que 3 anos que eu trabalho nela. E foi por meio dela, nesses 3 anos, que eu realmente consegui começar a viver a vida que eu quero. Como eu volto a falar pra vocês, não tô vivendo completamente ainda os meus sonhos, não tô faturando o quanto que eu almejo, o quanto que a minha mente alcança, mas eu já comecei. E quando eu comecei a entender isso, eu percebi o quê? Que eu poderia também ajudar outras pessoas. Entendeu? Porque eu me coloco no lugar de mãe, gente. Eu me coloco no lugar de mãe. Porque é muito ruim não ver o teu filho crescer, deixar com babá. Vocês têm filhos? Vocês têm filhos? Quantos filhos vocês têm, se vocês tiverem filhos?
E quem quer ter esse sonho de poder trabalhar de casa, trabalhar no seu próprio horário, para estar ali com sua família, gente, para poder viajar e não ter tempo para voltar, tirar uns 10 dias, mas não ficar preocupada, meu Deus do céu, se eu não voltar, vou pegar minhas contas. Vocês têm essa vontade de ter o próprio trabalho ou de trabalhar de casa? Falem aí pra mim. Você já falou que tem essa vontade, né? Eu quero saber se vocês têm filhos. Vendas, gente. Vendas é uma das atividades mais importantes do mercado. Sem vendas não tem empresa. A Tati disse que tem uma filha. Você trabalha, em relação a trabalho, vocês têm empresa, trabalho com revenda ou não? Qual é o tipo de trabalho? Vocês são funcionária pública, você tem 2 filhos. A Tati também disse que tem vontade de trabalhar. Como que vocês trabalham? Em loja, funcionário assim de loja, concursado, como que é? Qual o tipo de trabalho de vocês? Porque eu como mãe, gente, me coloca no lugar de mãe. Além disso, e como eu cresci, a minha mãe, ela sempre foi a que menos ganhou na minha família. Eu lembro que quando a gente era pequena, na época ela não era concursada, porque ela era concursada, mas ela trabalhava com questão de alimentação na escola, e depois ela foi para casa da pastoral da criança, que ela trabalhava pela prefeitura, mas a prefeitura pegou ela e colocou lá para auxiliar a pastoral da criança, e como ela era concursada e ela trabalhava com questão de alimentação, trabalha em uma indústria de alimentos. A Tati disse aqui que vende adesivo de umas amigas. Certo, revenda, né? E aí, o que eu quero falar aqui pra vocês? Eu quero mulheres que já que têm essa vontade que querem crescer nessa área, que querem ter sua liberdade financeira, que querem trabalhar de casa, no seu horário, entendeu? Fazer o seu tempo, criar os seus filhos, porque, gente, isso é a melhor coisa da vida que eu já fiz, né? Como eu falei pra vocês, eu cresci em um lar, na época minha mãe não era concursada, minha mãe trabalhava pra ganhar R$ 25, não, faz um pouquinho de tempo atrás, né? Mas mesmo assim era muito pouco pra gente conseguir sobreviver. A gente nunca passou fome, mas era o básico que tinha dentro de casa. Era o básico, a gente viveu de bolsa escola, entendeu? Também vivemos de bolsa escola. Então, eu vim de uma família bem humilde mesmo. Minha mãe me criou sozinha, criou eu e minha irmã, né? E depois ela no casamento dela, o meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Aí, acho que com 5 anos, ela se juntou. Mas aí ela ficou com esse homem só até os meus 9 anos. E aí, nessa época, ela adotou um irmão, que a gente tinha muita vontade, não tinha nenhum filho. Era só eu e a minha irmã, e aí ela adotou e acabou que se separou. E aí, em vez de 2, ela teve que começar a criar 3. E aí eu me vi na minha obrigação, desde os 12 anos eu comecei cuidando dos meus sobrinhos, dos meus primos, comecei cuidando dos meus primos, a minha tia me pagava para ir para festa, às vezes eu ficava em casa com eles, enfim, a tia ia trabalhar, eu ficava em casa, e depois comecei a fazer unha. Eu me vi na obrigação de ajudar a minha mãe, sabe? A não dar despesa pra ela, porque eu vi ela lutando tanto pra gente ter só o básico, sabe? Apesar dela ganhar um salário, mas ela sempre conseguiu muito administrar muito bem, a tal ponto que a gente nunca passou fome, como eu falei pra vocês, mas era o básico, eu ia pra escola, eu tinha muita vontade de merendar, eu não conseguia merendar fora, eu via minhas amigas que tinha mais dinheiro, e eu não tinha, porque ela não tinha, ela tinha só o básico suficiente. Então eu me vi na obrigação também de ajudar ela, é por isso que eu comecei a trabalhar cedo. Aí eu comecei a fazer unhas, passei bastante tempo mesmo fazendo unhas. Foi a época que eu comecei mais a ver dinheiro, eu fazia muita unha. E aí foi na época depois que eu viajei pra Feijó, com meus 17 anos. Aí comecei a trabalhar em loja, como eu falei pra vocês, igual uma condenada. E quando eu voltei, que eu já voltei noiva, e aí eu decidi a não trabalhar e comecei a trabalhar com catálogo, com cosmético, esse tipo de coisa.
Aí depois apareceu o trabalho na prefeitura, que eu comecei a trabalhar, eu engravidei do meu filho, e aí nessa época foi mesmo abrir o mar. Aí eu conheci a Rinode, entrei, comecei a fazer uma equipe muito grande, foi aonde a minha mente abriu, porque eu comecei a ler muito, não conto mais quantos livros eu já li de finanças, e aí eu comecei a perceber que havia outro mundo para mim. Eu comecei a perceber que poderia ter algo maior para mim, né? Eu comecei a ver os testemunhos das pessoas que não tinham também nada, que tinham nascido numa família humilde, numa cidade do interior, porque a minha cidade, a gente tem 19 mil habitantes. Lá, a gente só consegue chegar lá ou de barco, 24 horas da cidade mais próxima, então naquele teco-teco, que cabe 3 pessoas dentro, que de vez em quando cai o avião. Era lá que eu morava. Hoje não, a gente mora no Rio Grande do Norte, né? Devido à obra, que eu saí de lá. Enfim, minha vida é igual a um livro. Qualquer coisa vocês entram lá no canal Porque o Senhor, que tem toda a nossa história. Enfim, mas o que é que eu tô querendo falar pra vocês? Que até a gente não conhecer, não entender, não saber que tem algo melhor pra gente, que há uma possibilidade maior, a gente continua ali no mesmo. Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi onde eu tomei a decisão, onde eu comecei a entender o quê? Que havia 2 tipos de mundo. Havia os que compravam e havia os que vendiam. Havia os que eram empregados e havia os que eram patrões. E aí quem decide entrar em qual desses mundos somos nós. Entendeu? E aí eu comecei a perceber esse mundo. Eu digo, poxa, tá aí. Vou começar. Eu comecei a sonhar. Comecei a sonhar e comecei a lutar mesmo. Por causa do meu filho, de querer dar uma vida melhor. Tanto que porque nós somos... A minha avó teve 10 filhos. Como eu falei pra vocês, minha mãe era da menor de todas, né? Da mais humilde de todas. Que ralava mesmo para criar nós. E foi a única que não tinha marido, né? Teve marido, mas o pai era muito sem vergonha, barrão. Só para vocês terem uma ideia, meu pai, ele tem 11 filhos. 11 filhos. No máximo é 2 e uma mulher. No máximo. O restante é... Gente, minha vida, misericórdia. E aí, gente, o que foi que aconteceu? Eu decidi fazer isso, decidi abrir... Deus me deu essa... Vocês estão me ouvindo bem? Deus me deu essa oportunidade da Closet Client VIP, né? No IGTV tem toda a minha trajetória, mas aqui eu tô querendo mostrar para vocês que há um mundo de possibilidades para que nós possamos alcançar algo melhor. E hoje em dia, com a internet, na minha época, 9 anos atrás, né, quando eu comecei nesse mundo empreendedor, não tinha essa possibilidade da internet hoje. Todo mundo, gente, está no celular. Todo mundo. A gente não consegue alcançar as pessoas no mundo físico, mas você consegue aqui. Essa tela que você está vendo aí não é uma tela, é os teus olhos, é onde você está vendo, é onde todo mundo consegue alcançar todo mundo. Entendeu? Então aqui é através do celular, através do aplicativo do WhatsApp, através das vendas, que há uma estratégia, né? Essa estratégia de vendas, de WhatsApp, de como você conseguir chegar até um faturamento de 10 mil reais, que é o que eu tenho alcançado. Vai ter, gente, eu vou falar disso bem direitinho no nosso evento. É uma possibilidade para vocês, por isso que eu coloquei lá, vocês viram? Quem daqui viu o vídeo que eu postei no feed de hoje? Então, gente, vendas, enquanto você escreve aí, vendas é uma das atividades mais importantes do mundo. Querendo nós ou não, aceitando nós ou não, achando que isso é mito ou não, a verdade é que vendas é a atividade mais importante do mundo. Sem venda não há trabalho, sem venda não há empresa grande, sem venda não está... O alimento não vai estar na tua mesa, sem venda você não vai ter roupa. Não existe um mundo sem vendas. Não existe um mundo sem vendas. E aí eu te pergunto, você quer estar entre os que compram ou entre os que vendem? Você quer ser um consumidor
Ou você quer ser aquele que fornece? Porque o consumidor, ele só consome, ele só compra. Ele é beneficiado apenas com os produtos. Aquele que vende, ele é beneficiado podendo ter algo maior na vida dele, podendo dar algo melhor para a família dele, podendo alcançar os sonhos deles e podendo alavancar. E com essa crise, o que é crise? É uma diminuição da demanda. É uma diminuição da demanda de vendas. Né? Por que que tantas empresas fecharam? Porque não tiveram mais demanda, fecharam as portas, não tinha mais quem comprasse. E em tempos de crise, quem que domina? Quem que domina em tempos de crise? Aqueles que têm a arte das vendas. Aqueles que têm a arte das vendas, ele navega em um mar com tempestade tranquilo. Exemplo, por que que tem tantas empresas que no meio dessa pandemia fecharam e por que que tem tantas empresas no meio dessa pandemia que estão se tornando milionárias e bilionárias? A arte das vendas. A arte de se reinventar. Não estou conseguindo no físico, vou pro online. Entendeu? É a arte de se reinventar. É as vendas. Quem domina as vendas não passa fome. Quem domina as vendas não passa fome de maneira nenhuma. Ele inventa alguma coisa. É o PIB caindo e um monte de empresa crescendo. Um monte de empresa. A gente se reinventa, vende uma coisa, vende outra, entendeu? E a força das vendas, gente, ela é movida por um combustível. Combustível. Esse combustível se chama o sonho do vendedor. O sonho do vendedor, o desejo do vendedor de mudar de vida, o desejo do vendedor de transformar de vida. Eu comecei como uma vendedora. Há 3 anos que eu estou em empresa. Eu trabalho com vendas, está com 9 anos. Mas há 3 anos eu vim me firmar. Mas por que eu comecei a alcançar os meus sonhos? Porque eu tinha esse desejo no meu coração. E esse era o meu combustível. De poder dar uma vida melhor para o meu filho, uma vida que eu não tive. Poder ajudar minha mãe, poder ter uma casa, poder viajar, poder conhecer novos lugares. Esse é o combustível da força das vendas. Todas vocês que estão aqui têm um sonho, não é verdade? Todas vocês têm aqui. Me fala aqui, qual é o maior sonho de vocês? Qual é o maior sonho de vocês? Fala pra mim. Porque se a gente tem os sonhos, nós vamos lutar por eles. Porque não adianta só sonhar também, né, gente? Como diz Cláudio Duarte, sonhar é de graça, né? Sonhar é de graça. Realizar que exige esforço. Realizar que existe combustível, que exige força de vontade, né? Todo mundo tem sonho. Todo mundo aqui tem sonho. O empreendedor, gente, ele faz com que ele é o combustível para ele alcançar as metas de vendas. Porque ele está ali movido pelos desejos dele. Tem um versículo que fala, que diz assim, que Deus concederá os desejos do teu coração. Deleita-se nele, ele concederá os desejos do teu coração. Olha só, os desejos. Os desejos. A Tati está dizendo que ela é ter o próprio negócio dela. Então eu te pergunto, qual é o teu desejo? O teu desejo, porque ele vai realizar os teus desejos. Desejo é algo que nos consome, é algo que queima no nosso coração, é algo que a gente sonha, é algo que a gente acorda pensando, dorme pensando. Esse é o desejo que o Senhor realiza, é quando você tem uma visão, quando você consegue enxergar. Se nós tivermos um desejo forte, um desejo que a gente consegue ver, vai ser realizado. Ele vai realizar. Muitas das vezes o vendedor ele não tem CNPJ, ele não tem uma empresa. Sabe por que ele tem? Um desejo, um sonho, um objetivo de mudar de vida. Esse é o combustível para ele. E ninguém segura uma pessoa que quer mudar de vida. Ninguém segura. Já pensou, gente? Sabe por que eu vim para Mossoró? Primeiro porque eu ouvi a voz de Deus, mas sabe o que foi que ele me disse? Ele me disse que eu estaria no meio de pessoas grandes,
que eu ia viver um novo tempo, que ele ia me prosperar grandemente. Isso queimou no meu coração, que ele ia me usar grandemente, que iria ser uma igreja grandiosa nesse lugar, que eu não sei como, mas ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então é o desejo que nos motiva, é o desejo que há no nosso coração que nos motiva a vender, porque só é através das vendas, não há outro caminho. As maiores pessoas bem-sucedidas financeiramente é através do empreendedorismo, é através das vendas, não tem como, não há outro meio. Queria poder falar para vocês que é outro meio, mas não há, é o que eu tenho vivido. E nada mais válido que a própria experiência. Nada mais vale que a própria experiência. Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Escreva isso aí para vocês não esquecerem. Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Vocês querem realmente mudar de vida? Vocês querem alcançar resultados exponenciais? Quando alguém quer mudar de vida, ele só precisa de um instrumento. O vendedor, ele só precisa de um instrumento. Qual é esse instrumento, mágoa? Um emprego momentâneo, né? Não foi 4 anos, mas foi 3 anos. Foi a partir do segundo ano que o prefeito me chamou na época. A partir do segundo ano que eu comecei a trabalhar. Sabe o que foi que eu comecei a fazer com o meu salário? Que era mais de um salário na época. Eu comecei a investir. Porque eu sabia que era algo passageiro, momentâneo. Gente, cidade pequena, não sei se mas pelo que eu tenho visto é quase a mesma coisa. Política é a mesma coisa em todo lugar. Aí tem aquelas pessoas, 4 anos de trabalho. Aí é aquele bafafá, o pessoal sai, faz aquela propaganda e um briga com o outro, enfim. Por quê? Porque eles têm o interesse do trabalho. Só que qual é o problema? É quando eles entram na prefeitura com um trabalho. Tem pessoas que eu conheço que vende, é um ótimo vendedor, mas aí arranjou um trabalho na prefeitura. Sabe o que foi que aconteceu? Se acomodou. Não pegou o salário, não investiu em nada e vamos torrar dinheiro. É 4 anos. Os 4 anos passaram. Sabe o que aconteceu? Não fizeram nada, não investiram em nada. Aqui é assim. Acho que é em todo lugar, né, minha irmã? Em relação a política é assim. Eu digo isso porque eu vivi isso. Só que eu passei 4 anos lá, eu não vou ficar mais, eu não quero mais isso, porque tinha que estar na rua depois dos 4 anos para estar fazendo política. Eu não gosto de estar fazendo política para ninguém, principalmente que eu sou pastora, aí eu não gosto de misturar esses negócios de jeito nenhum, porque quando a gente faz quando eles fazem alguma coisa pra gente, eles querem algo em troca. Quando a gente é pastor, eles ficam atrás de misturar igreja com política. Não, minha irmã, vamos cortar por aqui. Aí o que foi que aconteceu? Juntei o dinheiro, investi e saí. E olha onde eu tô hoje. Mas é coragem também. Aí quando a pessoa tá ali, quando ela sai, quando acaba, o que acontece? A pessoa parece que nunca vendeu, parece que nunca fez nada e fica ali esperando. E trabalhar, gente, 2 horários. Você não imagina o que você pode fazer em 2 horários. Em 12 horas do dia. Deus é tão justo que ele deu 24 horas para cada um, né? E aí a gente decide o que a gente vai fazer nos 4 anos. Então o vendedor, o instrumento dele só precisa do instrumento, ele só precisa do emprego momentâneo, seja do marketing multinível, que foi na época da Rinode, que eu ganhei muito dinheiro na Rinode também, tanto com as vendas como com cadastro. Teve época de eu fazer 3 mil reais só em relação a cadastro. A Nilde disse que foi demitida. Meu sonho já está começando, abrindo minha loja virtual e com fé e persistência, que tudo vai dar certo, é que no futuro breve eu possa influir de uma forma que possa ter uma vida saudável. É isso aí. É isso aí. Aí, gente, não se acomode. Não se acomode só naquilo. Nós vivemos para ter uma vida em abundância, entendeu? E
A pessoa que entende isso, trabalho é um momento ali. Eu não tô falando pra vocês que trabalho, não. A Mávila me falou que eu tenho que sair do meu trabalho pra me abrir o meu próprio negócio. Calma aí, não é assim. Você vai pegar esse tempo que você tá trabalhando, o que é que você vai fazer? Você vai juntar esse dinheiro. Gente, lembra das últimas lives que foi que eu falei pra vocês? Que o poupar é o primeiro passo pra gente conseguir ter uma liberdade financeira. Poupar é o primeiro passo. Então vai poupando, nem que seja R$100 por mês, nem que seja R$200 por mês, entendeu? Nem que seja R$50. Isso aqui é pro meu futuro, é pra minha liberdade financeira, pra eu começar a abrir meu negócio. Aproveita o tempo que você tá. Determine até uma data, não vou ficar no meu trabalho até isso pra me ter um capitalzinho pra me começar. Sabe como foi que eu comecei? Não vou falar pra vocês, não foi nem com capital. Porque eu tinha investido nos cosméticos, depois eu vendi todos os cosméticos para investir. Mas o primeiro pedido da minha loja, eu peguei o meu cartão e comprei nele. A mercadoria chegou, que é por encomenda minhas peças. Dei para os clientes, paguei o cartão e aí eu comecei. Quando o meu cartão não tinha um limite grande, eu pegava da minha tia, que ela me emprestava o cartão dela. Tinha 5.000 de limite, aí eu pegava o cartão dela e fazia, porque o meu era só 1.000 de limite. Pegava o cartão dela e fazia as encomendas. Tá fazendo sentido? Vocês concordam comigo? Um dos grandes mitos do mundo em relação a vendas é isso, achar que o vendedor é um dos piores empregos. Como eu falei no início pra vocês, né? A mãe chega pro senhor lá e diz, ó, pode ser qualquer coisa, até um trabalho de vendedor, como se o trabalho de vendedor fosse o pior. Não imagina essa mãe que o quê? Que é oportunidade. Sabe por que tem muita gente que tem medo de abrir o seu próprio negócio? Porque ele não tem confiança em si mesmo. É por isso. É porque ele tá segurozinho lá no trabalho dele, porque quando é para nós fazermos para ganhar do nosso próprio esforço, a gente tem medo. Ele precisa o que? Ele precisa desse desejo no coração dele. Entender que o trabalho momentâneo é só um veículo para chegar no sonho dele. Que não é o fim. Ele tem que deixar isso na mente dele. Porque se ele achar que é o fim, quando a gente acha que é só aquele trabalho mesmo, o que vai acontecer? A gente se perde. Se perde. É como eu tô falando pra você, da pessoa que passa, fica na prefeitura 4 anos. Aí ali luta de novo, consegue, mas a gente vê que, ó. Eu passei por uma lição de vida, cheguei ao momento de ser dispensada das amizades, se afastar. Eu só tinha meu carro, fui rodar de Uber, passei por tanta humilhação, de choro, de chorar sozinho. Mano, essas coisas é amadurecimento pra nossa vida. É amadurecimento pra nossa vida, né? O que eu não seria hoje se fosse as dificuldades que eu já passei? As lutas. Eu postei até uma foto. Não sei se vocês viram lá no meu feed. Que era o quê? As pessoas que nos apoiam depois que a gente deu certo, não é apoio, é carona, né? No início aqui, gente, de verdade, eu tô fazendo essas lives, agora que eu tô com tanta vergonha mais em relação à internet, mas no início, gente, eu sou acostumada a pregar para a igreja de 100, de 150 pessoas, até de 300 pessoas que já teve. Mas aqui no online, pense, meu marido é do mesmo jeito, ele fala a mesma coisa. É fácil pregar pra gente, mas aqui, e não é todo mundo que tem a cara. Aí o que acontece? É a blogueirinha, tá querendo se aparecer, entendeu? É isso, é aquilo, misericórdia. Aí dá certo, porque tá dando certo. Como eu falei pra vocês, é plantando que se colhe. A gente vai plantando até uma hora que começa a colher. E quando eu começar a colher os frutos daqui, do digital, não tô falando nem da minha empresa, porque a minha empresa tá bem, graças a Deus. Do digital, e aí? Aproveitem quem está aqui para lhe dar um apoio. Aproveitem. O nosso fim não é um trabalho, não é ser empregado. Esse é o meio de nós conseguirmos ajuntar um capital para que a gente possa fazer o quê? Realizar os nossos sonhos, abrir o nosso negócio. Porque o fim é o quê? Realizar os nossos projetos. Para quê? Pra que, Mávila, que tu tá falando isso pra gente?
pra gente se sentir realizado profissionalmente. Quem não quer isso, gente? De verdade. Quem não quer se sentir realizado profissionalmente, poder proporcionar algo melhor para sua família, desfrutar da vida, poder ter seu carro próprio, ter sua casa própria, poder viajar, poder ajudar uma pessoa quando precisa. Quem não quer isso? Quem não quer? Porque quem não quiser dinheiro, eu mando já a minha conta e você passa aí o Pix pra mim. Porque só diz que não gosta de dinheiro a pessoa que não tem, né? Ah, que dinheiro não traz felicidade, aquelas crenças todas que limita a gente. Dinheiro não traz felicidade. Pessoa que tem dinheiro só quer ser, não sei o quê. Toda pessoa que tem dinheiro hoje, em exceção, que 1% que nasceram numa família rica, né? Mas esses que nasceram, maioria das vezes não dão nem valor. A maioria das pessoas que tem dinheiro, que tem muito patrimônio, eles lutaram. Eles lutaram. A maioria dos empresários que eu conheço lá na minha cidade, gente, eles começaram num comérciozinho. Tem uns lá que não fez nem o terceiro ano. Entenderam? Lutaram. Aí daqui uns dias vai ser nós. Mas pra quê? Quando que isso vai acontecer? Quando a gente colocar o pé na parede e entender, começar a ter esse conhecimento, essa mentalidade que a gente pode alcançar algo maior para a nossa vida. Não é verdade? Vocês concordam comigo? É por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui, dando valioso meu tempo, né? Que hora dessa, 8 horas da noite, eu já tô me ajeitando para me dormir. Quando eu não tenho nada para fazer, que esses dias não, como eu tô no término do projeto, porque para fazer um projeto desse, a gente, desde fevereiro que a gente tá estudando, colocando mesmo aqui, cara, questão de anúncio e tudo, porque não é nada fácil. Mas quando nós estiver bem craque nisso, eu vou dar também instrução para vocês em relação a isso. Mas se não, eu tava me ajeitando já para me dormir. Estou aqui, 8 horas já vai dar quase 9, né? Ó, vai dar quase 9 horas. E eu estou aqui com vocês, passando esse conhecimento. Por quê? Porque tem alguns que começa a ter uma liberdade financeira, mas tem outros que eles transcendem. O que é transcender? Vocês sabem o que é transcender? Vocês sabem o que é transcender? Já vivi os dois lados da moeda, mas tenho orgulho da minha persistência e da fé em Deus. É persistindo mesmo, é persistindo, né? Só alcança aquele que persiste. A persistência gera um caráter na nossa vida. A persistência vai gerando em nós amadurecimento. A persistência a persistência é o caminho para a gente alcançar qualquer coisa na nossa vida. Às vezes a pessoa está tão perto de alcançar. E sabe o que acontece? Ela desiste. Ela desiste. Sabe aquela pessoa que está ali cavando para encontrar um tesouro? E aí tá faltando isso aqui. Uma paredezinha de barro, no outro lado tá o tesouro. E ela desiste aqui e ela vai embora. É isso que acontece com muitas pessoas. Tá bem pertinho da bênção dela, tá bem pertinho do sucesso dela, mas ela desiste. Às vezes por causa de uma palavra que ouviu. Às vezes por causa de um apoio que lhe faltou. Às vezes do marido, da esposa, às vezes um parente. Às vezes simplesmente porque deu desânimo mesmo e ela desistiu. Persiste. Você é maravilhoso, Deus abençoe sua vida e sua família, pessoas assim como você, iluminado por Deus. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus por isso. É Ele, mano, que faz na nossa vida, porque eu mesmo sou nada. É a graça dele que nos faz tudo isso. Entenderam? Vocês sabem o que é transcender? Sabe o que é transcender? É uma pessoa que ela já começa a ter um grande sucesso na vida dela. Ela começa a ter uma liberdade financeira a tal ponto dela dizer assim: não importa agora só o meu sucesso. Não importa agora só o meu sucesso. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero ajudar elas a descobrirem que é possível.
Eu quero ajudar elas a descobrir que é possível mudar de vida assim como eu mudei. Eu quero que elas percebam que não é tão difícil assim como falam. Não é difícil. Isso é transcender, quando você começa a derramar sobre a vida das pessoas. Gente, não adianta nós estudarmos tanto, lermos tantos livros, participar de tantos eventos se nós não derramarmos nada na vida das pessoas. Sempre eu falo aqui para vocês, em relação às nossas dores, às nossas dificuldades, elas servem para curar outras pessoas, para motivar outras pessoas, para inspirar outras pessoas. Nós só precisamos abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca. Marva, eu não tenho coragem de aparecer na internet. Mas tem outras formas de aparecer. Grava um vídeo, pega um editor de vídeo, coloca várias imagens e grava áudio de você falando das suas experiências, ou então coloca uma foto lá e coloca uma legenda embaixo, entendeu? Ou então fale para as pessoas que estão ao seu redor, que estão precisando. Nós só não podemos ficar com o conhecimento que a gente adquire dentro de nós, porque a gente morre. A gente morre. Vocês têm conseguido compartilhar aquilo que vocês têm aprendido? Quem aqui acha que já recebeu tanto, mas ainda que não tá doando nada? Fala aí pra mim. Assisti um filme sábado na Netflix. Paulo de Tarso, discípulo de Cristo. Gente do céu, eu chorei no final do filme. É um filme maravilhoso. O que aquele homem passou, meu Deus do céu. E aí ele fala que ele foi derramado como uma oferta de libação no altar. Ele estava sendo derramado. Sabe o que é ser derramado? É você estar cheio. E você, começar a derramar. Era isso que ele estava falando. Tudo aquilo que ele recebeu. E olha que Paulo no início, mano, ele não foi fácil não. Ele matava os cristãos mesmo, não estava nem aí, apedrejava. As mãos dele foi cheia de sangue inocente. Mas ele era tão inteligente, tão sábio. Deus pegou ele e aí o que foi que aconteceu? Ele começou a derramar. E todo o passado dele, tudo que ele passou, as coisas que ele fez, foi que serviu para curar outras pessoas, para despertar o chamado de outras pessoas. É por isso que a gente tem a metade da Bíblia só com os livros de Paulo. Um grande homem, ele disse que tinha sido derramado, estava sendo derramado. Aí no final ele fala o quê? Completou a carreira, guardou a fé, estava indo receber o prêmio da soberana graça de Deus. Que o mais importante disso não é só receber aqui nessa terra, né? É a gente receber principalmente a recompensa no céu. A nossa coroa está do lado do nosso mestre. Se você tá cheio, você precisa, derramar na vida das pessoas. Depois que eu entendi isso, coloquei minha cara a tapa aqui mesmo. Tô nem aí. Gente, vergonha não paga boleto de ninguém. Vergonha não paga boleto. Escreve aí pra gente ir finalizando. Hashtag vergonha não paga boleto. Então, vendedor é o quê? Vendedor é o melhor trabalho do mundo. É através das vendas que a gente vai conseguir alavancar nossa vida financeira. É através das vendas que a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos. É através das vendas que a gente vai conseguir dar uma vida melhor para nossa família, poder viajar, poder construir a nossa casa própria, entendeu? A tal ponto da gente começar a prosperar tanto. E aí entra o que? A transcendência. Transcender. Começar a derramar na vida das pessoas tudo aquilo que a gente tem recebido. Porque 1 milhão a menos, 1 milhão a mais não faz mais diferença na nossa vida. Quem recebe isso aí diz amém. Eu recebo R$1 milhão na minha conta. Não podemos ter vergonha de nada. Não é aí mesmo, tá nem aí. Vai, porque quando você tiver sucesso, meu irmão, as pessoas vão estar ali, batendo. Sabe o que as pessoas dizem quando a gente começa a ter sucesso na nossa vida? Começa a prosperar financeiramente, começa a estar bem, elas chegam lá abaixo do nosso ombro, sabe o que elas falam? Eu sempre acreditei em você. Eu sabia que ia dar certo. Eu tava lá nos bastidores. Aí a gente fica só pensando, eu sei que você estava lá no bastidor mesmo. E eu vou ensinar pra vocês nesse dia também a usar um pouco do WhatsApp, a começar a procurar outras coisas,
fornecedores. Já fui muito tímido hoje, sou alta astral, não tenho vergonha de nada, não ligo pra quem já me olhou, se olhar demais, sorri, manda beijo, é isso aí, como diz o outro, né, beijo no ombro. E se lembre, o trabalho que você tá hoje, comece a poupar, tirar nem que seja 100, 200 reais, 50 reais, para investir na sua vida profissional e empresarial. E eu tenho certeza que eu vou ouvir muitos testemunhos de vocês. Quem gostou, coloca aí, #amei. #amei. Eu amo estar aqui com vocês, eu amo ensinar, gente. Isso é uma das coisas. Eu sempre gostei de ensinar. Desde pequenininha eu pegava os meus vizinhos e chamava eles lá pra casa, aí eu ia ensinar, ia alfabetizar aqueles que não sabiam. #amei. Eu ia alfabetizar eles. Acredita, desde pequena que eu ia ensinar. Agora que tá despertando isso de novo dentro de mim. Eu amo demais ensinar. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo. Tá compartilhando aqui com vocês compartilhando também comigo as experiências de vocês. Amanhã nós estamos aqui de volta. E 8 horas da manhã tem o nosso Confé. Sempre esteja aí de olho, responda as perguntas, responde as enquetes, puxa lá aquelas enquetezinhas que eu coloco só, tipo uma mãozinha, um coraçãozinho, vocês pegam assim e puxam. Vamos engajar. Um beijo pra vocês e até amanhã, se Deus quiser.